Bom dia e boa tarde, né? Dependendo de qual é o horário que você vai estar olhando, né? Essa entrevista, né? Hoje a gente vai conversar com a Sandra Paris. Ela é psicóloga com abordagem junguiana independente. Independente significa que não está ligada a uma escola, uma linha, a um instituto, uma associação que seja, né? Ahn, eu conheci a Sandra vários anos atrás, em ocasião de um encontro, né, de analistas junguianos independentes, no interior de São Paulo. Foi um encontro muito legal, foi um encontro de vários dias, né, onde um grupo de pessoas com interesse comum, que é a psicologia analítica, compartilham. Quem me introduziu, vamos dizer, a essa experiência foi Roberto Gambini, o amigo Roberto Gambini. Ahn, alguns anos depois, voltei, né, nesse encontro e voltei a encontrar a Sandra, né, e nessa ocasião me convidaram para fazer uma palestra sobre o candomblé e foi ótimo compartilhar com esse grupo de pessoas. Depois, com a Sandra, voltamos a nos encontrar quando eu constituí, vamos dizer, um grupo de leitura sobre a obra de Jung, né, em português. Tem um grupo que está acontecendo, né, para que como objetivo tem a leitura e discutir a obra de Jung em português, e tem um em espanhol. E aí a Sandra participou desse grupo, vem participando, né, e apoiando. E depois surgiram outras atividades que fizemos juntos, entre as quais ah, uma experiência com o candomblé em Salvador. Eu já vinha estudando, né, o candomblé faz muitos anos. Eu fiz uma experiência individual, pessoal, em Salvador, né? Eu fui a vários terreiros, fiz várias experiências. E a partir daí decidi, né, compartilhar isso com outras pessoas e organizamos um grupo de analistas junguianos onde fomos juntos para Salvador fazer essa experiência. E a experiência era uma experiência de poder entrar em contato com os rituais em diferentes terreiros, né, com diferentes raízes, mas sempre com uma referência da psicologia analítica junguiana, ou seja, como é que isso se relaciona quando eu analiso de um ponto de vista psicológico, quando eu abordo de um ponto de vista psicológico, né? Claro que a ideia era primeiro fazer a experiência sem, vamos dizer, preconceitos, né? E ver o que acontecia e depois que tinha acontecido no processo de elaboração de cada um, a gente fazia uma abordagem psicológica com as ferramentas junguianas. Então, Sandra, antes de começar com a primeira pergunta, você gostaria, vamos dizer, de fazer algum comentário sobre a tua experiência, sobre a tua vivência, falar algo sobre você, se apresentar? Quero agradecer a oportunidade de poder ter uma vivência continuada, né, da vivência em Salvador, de poder falar um pouco sobre isso. Estou satisfeita com a apresentação. Então, é Sandra Paris, uma psicóloga de abordagem junguiana independente, e acho que podemos partir daí. Tá bom. Sandra, me conta como foi essa experiência para você. Era uma busca interior já de algum tempo, que estava sendo elaborada aqui dentro de mim e que encontrou reciprocidade também na sua visão de mundo, né, em tudo que você estava buscando, uma feliz reciprocidade, especialmente para você e para o grupo também, para a Daniela. Então, o grupo também é importante para que isso tudo tivesse se materializado, né? Então, já era uma busca minha já de uma expressão do inconsciente, de estar, né, em contato com a expressão do inconsciente e também de sair de trás da tela do computador, né, da teoria, dos livros, de trás da escrivaninha e ter uma vivência aplicada. É importante, né? Essa
Quer dizer, a Daniela, uma amiga, analista junguiana, né? A Daniela Ruiz, a gente fez a formação juntos. Ela é de São Paulo, mas agora está morando em Lisboa. Claro, a gente, desde o início, a gente foi preparando, vamos dizer, organizando essa experiência juntos. E hoje em dia a gente tem outros projetos, né? A gente dá aula juntos, a gente faz seminários juntos. Então, é uma, é uma parceira e uma amiga, né? A Daniela Ruiz. Eu gostaria de perguntar, Sandra, como os orixás do candomblé podem ser interpretados sobre a perspectiva, sobre utilizando, vamos dizer, o conceito de arquétipo da psicologia junguiana. Eu entendo os orixás como personificações de forças da natureza. E assim como os arquétipos para a psicologia analítica. E nós, fazendo parte dessa natureza, podemos manifestar essas forças também, desde tempos imemoriais até os dias de hoje, em nós mesmos, né? Então, predisposições. Então, a tradução de orixá, pelo que a gente pode ter contato, é guia de cabeça, né? Então, como que é a manifestação de uma força da natureza em cada um de nós, e assim como os arquétipos também fazem a mesma coisa. É. O candomblé, você acha que o candomblé pode representar para alguns um caminho de experiência de individuação? Nós, enquanto fazendo parte dessa natureza, que pode ser a expressão de um inconsciente, como natureza psíquica, então há um reflexo de nós mesmos nesse encontro. Então, a gente pode se enxergar, né, nessas manifestações. Então, se o candomblé está falando de como um museu vivo de uma força de tempos imemoriais, né, desde o início da humanidade, e indo para o futuro, e o processo de individuação também faz essa mesma trajetória, esse mesmo percurso, então são paralelos e a gente pode se espelhar ali nessa expressão, essa expressão do inconsciente da mesma forma como uma expressão do inconsciente, a gente pode se encontrar ali, né, como fazendo o processo de individuação, o próprio processo. É. Outra pergunta. Como você acha, ou seja, no candomblé, né, aparecem, né, você viu nos rituais, né, a gente teve a oportunidade de estar em diferentes rituais, então, que são rituais diferentes, vamos dizer, das religiões tradicionais, né? São rituais de origem Yoruba, né? Eles vêm, vamos dizer, tem uma influência, né? Que vem da África, né? Que diferentes indivíduos, né? Que vieram ao Brasil 300, 400 anos atrás, trouxeram, vamos dizer, essa bagagem cultural e houve uma espécie de hibridismo, né? Com o que acontecia no Brasil, principalmente a religião católica popular, né? Vamos dizer, essa fusão, esse encontro, né, dessas duas culturas produzem, vamos dizer, esse ritual, né? O nome candomblé, ele existe só no Brasil, né? É a forma com que, vamos dizer, esses rituais que vêm da cultura iorubá se adaptam, vamos dizer, a essa nova situação no Brasil. Por exemplo, em outros países tem outro nome, né? Mas no Brasil chama candomblé. E esses rituais, né, eles são muito vivos, muito intensos, muito lindos, né? Eles são bonitos mesmo. E os símbolos são muito potentes. Então, os símbolos, vamos dizer, que a gente vê, né, nos rituais, né, da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, da Igreja Protestante, da, da, da Igreja Muçulmana, né, e também, vamos dizer, nas sinagogas, né, quer dizer, esses símbolos não estão tão vivos e tão potentes como o do candomblé, né? Então, a minha pergunta, e claro, e no candomblé a gente vê experiências de transe, né? Ah, então, a minha pergunta é como
abordando isso de um ponto de vista da psicologia analítica, né? Como você entende, né? Como você percebe, como você percebeu essas experiências de transe nos rituais do candomblé? Se trata de uma expressão do inconsciente? De que jeito? Como é que isso está ligado com o inconsciente? É uma expressão do inconsciente coletivo, acho que nós pudemos experimentar isso. É, falando um pouco dessa trajetória, nós visitamos 3 nações diferentes, então deu para perceber também uma linha do tempo, né? Então, a impressão que eu tive da primeira que nós visitamos era de uma fase pré-cristã, né? Então, era quase um conto arturiano, era um castelo com rei, rainha, príncipes, princesas, cavaleiros. Era muito um sincretismo, vamos dizer, com uma era anterior à afro-brasileira, né? Falando das nações tradicionais que nós vimos, né? E outras nações já mostraram sincretismos com o que estava sendo imposto por uma outra mitologia, uma mitologia cristã, uma mitologia judaico-cristã que estava ali em confronto até com essa mitologia da natureza, né, de forças da natureza. Então, houve sim, houve um sincretismo porque ela é tratada por afro-brasileira, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles souberam preservar os seus ritos de, de, de uma mitologia da natureza intacto. Acho que chega de uma forma. Isso, para mim, é um mito de resistência deles, né? Eles conseguem trazer como um museu vivo mesmo. Esses símbolos estão vivos e eles trazem de uma forma intacta, mesmo tendo esse sincretismo, mesmo tendo esse percurso na história, ainda assim, o candomblé soube preservar isso, seus símbolos como próprios, né? E vivos até hoje. Com relação ao Posso transe, com relação ao falar? transe, Vai lá, vai lá. eu entendo que depende de uma força, de um investimento investido. Você precisa mesmo fazer um rebaixamento, você precisa silenciar, você precisa fazer uma conexão com o mundo interior, para alcançar uma condição de diálogo com esse mundo interior que se expressa através de um inconsciente coletivo e que o candomblé está inserido. Mas não é tão simples de se alcançar, né? É, que é uma perspectiva, né? Você já tem um pouco uma ideia, né? Ah, mas tem alguma coisa de fora que penetra, né? A pessoa é possuída, mas não é exatamente isso, né? Quer dizer, é como que tem algo dentro, né? Que naquela situação de ritual, isso que está dentro se expressa. E isso que está dentro, ele é coletivo, né? E isso é muito interessante, né? É uma expressão da alma que, vamos dizer, ela toma forma em um ritual, assim como a alma pode tomar forma em um sonho, né? É a alma que está se expressando naquele sonho, é a alma que se expressa, vamos dizer, nesse ritual. São caminhos, né? Para que esse nosso lado, né? Que a gente pode chamar de alma, de inconsciente, o que seja, inconsciente coletivo, ele participa, né, de alguma forma da nossa vida, né? Naquele momento, naquele ritual. É, uma pergunta, a gente, nós junguianos vemos sombra, né, em tudo que é lugar, né? Então a gente está habituado a ler a sombra, a entender a sombra, a tentar interpretar a sombra, seja individual, seja coletiva, né? Então a minha pergunta é: existe sombra no candomblé? Acho que a primeira contribuição que a psicologia junguiana pode dar é o confronto com a sombra nossa, e a sombra como uma dinâmica, né, psíquica, né? E o candomblé não está fora disso, porque um homem e uma mulher pode se colocar à frente, as necessidades de sobrevivência podem vir à frente e se manifestar ali, e o que eu entendo que a gente experimentou
visitando as três nações, né? Então, tem nações que são mais tradicionais e que estiveram é, com uma necessidade de sobrevivência para não ter, para se livrar de um castigo físico, vamos dizer assim, para não ir para o tronco, para não, para só de olhar torto ali para o que era vigente, você poderia ter um castigo físico, né? E recebe uma nova roupagem para a sobrevivência nos nossos tempos. Então, eu acho que nessa trajetória, a sobrevivência agora é com as influências que eu posso ter, as conexões que eu posso fazer, o dinheiro no fim do mês que eu posso ter no bolso. Então, quando essa sobrevivência, essa necessidade de sobrevivência vem à frente, do ritual por uma necessidade qualquer, então, acho que a gente fica um pouco vulnerável ou exposto, que se manifeste a sobre. Então, acho que a gente pôde observar isso lá também. Legal. Ahn, outra pergunta: que papel o mito desempenha no candomblé? Também é o mito da resistência, né? Porque é impressionante como o candomblé traz até os dias de hoje o mito vivo, o símbolo vivo. Mesmo tendo uma história de misturas, né? Mesmo entre nações, o sincretismo com a terra que estava recebendo a, os rituais africanos e eles mantêm intacto. Então, é impressionante o mito de resistência que o candomblé consegue trazer intacto até hoje. Hum. Ô Sandra, como é que você acha que a psicologia analítica pode contribuir para a compreensão do significado do candomblé? O candomblé é uma expressão do inconsciente coletivo e a psicologia analítica, na figura do Jung, assim, se tem alguém que consegue fazer uma leitura dessa linguagem do inconsciente, dessa linguagem simbólica, eu acho que essa pessoa foi o Jung. Então, através dessa possibilidade que a psicologia analítica dá, a gente consegue fazer uma leitura de uma expressão do inconsciente coletivo que o candomblé pode manifestar. Então, eu vejo uma contribuição grandiosa, porque é uma possibilidade de você fazer uma leitura das possibilidades que o candomblé pode oferecer, né? Enquanto o mistério da vida, vamos dizer assim, né? É interessante que o Jung, né, ele teve uma conexão com o Brasil através da Anísia da Silveira, né, ahn, com a questão, vamos dizer, das mandalas, né, que os pacientes da Anísia desenhavam e pintavam, né, vamos dizer, no hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro. E vamos dizer, desse encontro nasceu, vamos dizer, uma experiência da Nise, esse contato da Nise com a psicologia analítica, com Jung e também com a Maria Luísa von Franz, fizeram com que ela trouxesse, né, essa, 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 essa experiência que ela fez, né, e trouxesse, vamos dizer, a psicologia junguiana no Brasil. Ela foi uma das pioneiras, né, a Nise da Silveira. E é uma pena que o Jung não tivesse vamos dizer, também vindo para o Brasil, né? E certamente, se ele tivesse estado presente no Brasil, como ele foi, como ele esteve nos Estados Unidos, na África e na Ásia, eu acho que seria com grande probabilidade ele teria ido para Salvador ver como é que funcionam esses rituais, né? É uma pena que efetivamente ele não teve, vamos dizer, a oportunidade também. Não é que dava para fazer tudo. Mas outra pergunta seria: como você acha, Sandra, que o candomblé e a psicologia analítica abordam, vamos dizer, essa ideia de transformação pessoal por meio da conexão de forças, né, que transcendem? Ou seja, de alguma forma,
na psicologia analítica a gente tem, quer dizer, o Jung trabalhou muito com o processo de individuação, né? Hum, e como você acha que esse processo no candomblé, como é que você percebeu isso? Eu acho que é só sobre isso. É só sobre o mistério de viver, morrer e renascer. Então, o Ilê Afonso, que foi um dos terreiros que nós visitamos, ele mostra figuramente isso para mim, né? Porque eles, eu acho que é uma coisa que eu posso dizer, porque eles estavam mostrando isso, né? Então, acho que eu não estou ferindo nenhum código, né? Mas tem, a primeira coisa que foi mostrada foi uma conexão, né, entre a vida e a morte, em que a gente até não poderia visitar, porque é um solo sagrado, né? Oposto a isso no terreno, né? Vamos imaginar um terreno bem, bem grande. Oposto a isso é onde as festas acontecem, né? Onde os rituais acontecem com muita música, muita festa, e comida. E é uma vila entre esses dois pontos, é uma vila com residências como a gente entende por casa, e que cada orixá tem uma casa sua, enquanto ele passa, vamos dizer, um retorno aqui para a terra, eles têm uma casa como a gente entende por casa. Então, para mim ficou muito como simbólico nesse sentido de que a gente está falando de nascer, de viver, de morrer e renascer, né? Então, eu acho que é sempre sobre isso. Como um símbolo de transformação, eu acho que é sempre sobre isso. Sobre o mistério de viver, nascer e morrer. E o processo, vamos dizer, de iniciação, né, no candomblé, ele é um processo bastante lento, ele, vamos dizer, realmente exige, vamos dizer, uma dedicação profunda, né, e dentro da, do candomblé, né, tem, vamos dizer, uma hierarquia, né, e essa hierarquia, ela é muito sólida, né, ela é muito rígida, né, apesar de que, por um lado, né, a gente vê esse ritual muito criativo, né, que tem muita coisa que transcende, que sai um pouco daquilo que está, vamos dizer, ligado à nossa forma, vamos dizer, mais tradicional de ver a realidade. O candomblé também tem um lado, né, estruturado, né, tem um lado, vamos dizer, onde tem uma hierarquia, é necessário um respeito para essa hierarquia, e o processo, né, é um processo lento e que, com muito respeito, é passo a passo, né, ele vai sendo construída, vamos dizer, essa experiência, né, quer dizer, é um processo bem longo, né, e junto com isso, né, o que eu percebi, né, também é que, junto com a experiência individual, né, de cada um, espiritual, tem um trabalho comunitário. Ou seja, eles estão cuidando da comunidade, né? Eles estão tomando iniciativas, eles cuidam. Tem essa coisa do cuidado, né? Quando você está nesses lugares, você bota o pé dentro e você já se sente cuidado. Então tem uma coisa assim de muito respeito, de muita atenção, pelo menos dessas experiências que a gente teve a oportunidade de ver dessa vez. Ahn, mas, claro, a gente teve o cuidado, né, de preparar, né, as pessoas, o grupo, né, no sentido de, antes de fazer a viagem para Salvador, quer dizer, a gente teve algumas palestras, né, com especialistas, né, pessoas, vamos dizer, que conhecem profundamente, vamos dizer, o candomblé, né, que puderam fazer uma introdução do ponto de vista cultural, antropológico, como é que é o ritual, a cosmologia, como é que é essa construção, né, dos vários.
dos vários, que cada orixá representa, que símbolo está ligado com cada um, que arquétipo está ligado, etc. E quando a gente viajou, né, também a gente teve muito cuidado, né, com a questão do tempo, né, porque o tempo em Salvador não é o tempo daqui, né, não é o tempo em São Paulo, nem o tempo aqui em Zurique. Então, a adaptação dos indivíduos que faziam parte desse grupo, né, com o tempo, né, o tempo, a cultura e você respirar, né, vamos dizer, o que contém, né, o ritual, que é Salvador, né? Quer dizer, Salvador é uma cidade que você precisa, quando você bota o pé em Salvador e começa a viver Salvador, você já está começando a entrar em contato com algo diferente, né? E acho que isso foi bastante importante. E como eu dizia antes, né, a gente tentou expor ao grupo em Salvador ao ritual sem dar muitíssima informação do ponto de vista da psicologia junguiana. E depois do ritual, a gente começou a discutir, vamos dizer, com a razão. Mas a primeiro impacto era um impacto mais com o corpo, né, e com a alma. Então, feita essa introdução, eu queria te perguntar, o que você recomendaria para quem nunca teve uma experiência com o candomblé e está interessado em iniciar a ter um contato, que conselho você daria? Quer dizer, se você chegar para você, Sandra, eu, porra, não tenho, nunca tive, não sei, etc., mas eu sinto que eu quero fazer uma experiência. O que você sugeriria? Acho que é bom algumas palavras sobre a questão do preconceito, né, que diminua o preconceito, e que o estigma, né, que é uma religião que tem um estigma, e que foi uma experiência realmente. Tem a transformação disso, que é o mistério da vida, mas tem uma transformação que eu não terminei ainda de fazer em mim. Então, eu não sou a mesma, né? Aquela que chegou e aquela que saiu de Salvador não é a mesma, porque isso ainda ressoa, reverbera ainda em mim. É uma transformação que eu gostaria de repetir. Então, o que eu diria é que vá e faça a experiência, que é uma experiência realmente grandiosa. Nós realmente foi tomado todo o cuidado, né, da gente se despir de qualquer preconceito e de abraçar e para poder ver a beleza disso tudo e que é mesmo muito bonito. E eu diria assim, se não for, abre espaço, porque eu quero fazer de novo, né? Eu diria que eu faria tudo de novo, porque eu gostaria de dar continuidade nisso tudo que está se expressando aqui em mim, né? Ô, Sandra, eu vou te fazer uma última pergunta, ahn, e depois, se você quiser falar de algum outro tema que não está nessa lista de perguntas. Mas a pergunta agora seria: quais foram os momentos mais importantes para você nessa experiência, nesses 7 dias em Salvador de contato com o candomblé? O que mais te chamou a atenção? Ou quais foram as coisas que mais te chamaram a atenção? Eu vou privilegiar dois momentos, mas a experiência como um todo realmente é uma recomendação do coração mesmo. Eu vou privilegiar o nosso encontro com a Mãe Ângela no terreiro do Gantuá, porque ela passou a ser um guia espiritual dentro de mim que eu aciono até hoje. Então, eu acho que eu consigo saber que eu tive o que é o que eles chamam de axé. Então, é como se eu tivesse realmente experimentado isso. Então, para muito além do que o Gantuá, que o terreiro do Gantuá é, com toda a história, né, o terreiro da Mãe Menininha e tudo que ela representou politicamente e tudo mais, que já é um feito, né? Mãe Ângela, o encontro com Mãe Ângela foi realmente um axé, muito, é indizível, né? E ela eu carrego até hoje. E o É, outro, sim, sim, pode vai lá. falar. Só antes de você falar do outro, para nem todo mundo sabe, vamos dizer, quem é a Mãe Ângela. A questão aqui é
no Gantuá, vamos dizer, é um terreiro que é normalmente liderado por mulheres, né? E essas mulheres vêm, vamos dizer, de geração em geração. Então, desde a primeira, né? Tiveram várias, vamos dizer, mães de santo, né? A gente lembra da mãe menininha, porque a mãe menininha é muito famosa, como disse a Sandra, ela, politicamente, ela teve um posicionamento muito ativo, né? Porque efetivamente os terreiros eram perseguidos, né? Ah, bom, hoje, de alguma forma, ainda tem muito preconceito, principalmente essa tensão entre os terreiros e a Igreja Batista, né? Pentecostal. Mas a questão é que depois, vamos dizer, de mãe menininha, né? A mãe de santo do Gantuá foi Carmen, né? A mãe Carmen, que ela ainda está viva, ela ainda é, vamos dizer, a referência principal, mas ela já é uma senhora muito idosa. E no terreiro do Gantuá, quer dizer, já ficou decidido, né, que a sucessora de Carmen, de Mãe Carmen, seria a Mãe Ângela. Então, Mãe Ângela é, vamos dizer, talvez seja uma das principais referências, né, do candomblé, né, em geral, não só do Gantuá. Mas, perdão, é só para facilitar o entendimento a quem Aham. não conhece, vamos dizer, quem seria a Mãe Ângela, né? É, E o Gantuá é um grandiosa, dos terreiros mais, é tombado historicamente, um dos terreiros mais tradicional. históricos, né? É um lugar histórico de Salvador. É. Mas de muito axé, realmente, né? Então, a conferir, vale a pena. E o segundo momento que eu quero privilegiar foi a igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, que nós visitamos. Não era um evento turístico, mas nós visitamos os museus e alguns lugares tradicionais. E a igreja é uma igreja que foi, no sincretismo do cristão, é o local em que uma igreja pode ser oferecida aos pretos no Pelourinho. E eu não sei dizer tudo o que eu senti, porque é indizível tudo que eu senti ali, mas eu fiz uma conexão com o inconsciente coletivo, é, dessa figura do feminino, né, da Nossa Senhora, em outras catedrais como de Notre-Dame e o Pelourinho de Paris. Então, eu fui muito tomada de muitas emoções das quais eu não tinha o menor controle. É lógico, ah, será que volta? Voltou. Voltou. E que ali foi um momento em que eu realmente tive um contato ou um diálogo com o inconsciente coletivo, mas de uma forma quase que eu realmente não podia dar conta daquilo, daquelas emoções todas, né? E que eu até vou escrever sobre isso, então não é uma coisa da qual é uma coisa que eu ainda carrego, que eu ainda estou entendendo, mas que é um fenômeno, que foi realmente um contato com um fenômeno. Essa igreja, né, que a Sandra está mencionando, onde ela teve essa experiência, é uma igreja que fica no Pelourinho, mas é uma igreja que é muito interessante, porque ela é uma igreja católica em que o ritual, ele é, vamos dizer, hum, é um ritual em que, vamos dizer, vários símbolos, vamos dizer, e vários aspectos do candomblé estão também presentes no ritual católico. Então, é um ritual católico híbrido com o candomblé, dentro de uma igreja católica. É muito interessante. Sandra, você teria algum outro ponto para comentar antes da gente fechar aqui? Olha, só que é uma coisa que ainda reverbera e que eu gostaria muito de continuar, né, a poder, cada vez mais, poder estar em diálogo com isso tudo, né, porque foi muito importante e acelerou muitas coisas no meu processo, né, então eu acho que é importante nesse sentido também, deu uma acelerada. Que bom. Sandra, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade Me e agradeço.
A gente vai ficando por aqui então um abraço e a gente está em contato.